Olá, hoje é dia de bate-papo no canal Corpo Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mônica Tavares, artista da cena. O bate-papo do canal Corpo Luz é um espaço para a gente falar de nós, desse corpo que existe, que merece existir em sua plenitude e em sua totalidade expressiva, seja na arte como na vida. No bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre arte, sobre empreendedorismo com o artista Peter Lavrati. Empreender ou não empreender? Eis uma questão. Vamos lá? Quem está aqui ao meu lado, essa pessoa querida, um artista super talentoso, é o Peter Lavrati. O Peter é um artista da dança e das artes plásticas, ele é um pesquisador, um educador, e ultimamente ele está caminhando, construindo dentro do tema design gráfico. Peter, seja muito bem-vindo ao canal Corpo Luz, que você já faz parte, né? E a esse bate-papo. Um prazer ter você aqui, viu? Obrigado, Mônica, pelo convite. Muito bom poder estar aqui com você dentro desse espaço aí, né, que a gente conseguiu, de alguma maneira, partilhar como que se diz, uma concepção, né? A gente vai falar mais para o final desse bate-papo sobre como surgiu essa parceria, né? Uhum. E estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Um prazer. Eu costumo começar o bate-papo pedindo para a gente ouvir a trajetória de quem está aqui, quem está chegando com um universo, né, de vida, de conhecimento, e que vai trazer perspectivas para a gente refletir para a vida, né? Então, Peter, eu te convido para você contar um pouco da sua trajetória, por onde que você passou, quem que é o Peter, né? Então, eu sou um gauchito, costumo dizer que eu sou um gauchito que já virou mineiro, quase. Porque eu cheguei aqui em Belo Horizonte em 1999, ali na virada de década. E sou um gaúcho com uma família bem tradicional, digamos assim. Uma parte dela, parte do meu pai, tem uma descendência italiana, e a outra parte, que é a parte da minha mãe, era a parte da família que tinha, de alguma maneira, alguma conexão com as artes. Então, o meu avô trabalhou durante muito tempo como ator na TV e como maquiador. Ele fazia todo esse trabalho de caracterização. Dentro desse trabalho tinha uma inventividade muito grande, porque ele construiu técnicas, né? Assim, tem um trabalho muito incrível com essa coisa da caracterização. E meu tio, que pegou carona também, justamente por conta desse universo do meu avô, trabalhou como diretor de fotografia também durante muito tempo no cinema gaúcho. E, assim, isso em termos familiares, tinha também as minhas duas irmãs que faziam balé clássico, né? Aquela coisa toda, a maior parte aí das meninas, né, tinham esse lugar assim de começar a dançar e tal. Mas eu era um garoto muito tímido. Então eu olhava as minhas irmãs, olhava aquele universo, tinha uma certa curiosidade, mas ao mesmo tempo um certo receio, por conta do próprio, tanto historicamente, né, isso foi década de 70, 80 ali, quanto o povo gaúcho, muito conservador, muito tradicional, muito machista e tal.
E então ficou aquela curiosidade infantil sobre a dança, mas um certo receio. Aí chegou um momento, não sei se você passou por isso, onde a minha família me colocou para fazer um teste vocacional, e aí, na época, deu arquitetura. E aí eu fiquei perguntando, né? Nossa, mas o que é isso e tal? E aí foi um universo interessantíssimo, que aí eu comecei, então, a querer descobrir as coisas por dentro, né? Então, eu gostava muito de pegar essas revistas de decoração e fazendo esse mapeamento de como que eram as casas, né? Assim, onde começava, fazia esses percursos todos, assim, que me deixava muito interessado. E na escola também tive um, uma parte da educação que também disponibilizava para as artes, então eu consegui desenvolver também a coisa do desenho, e aí fui vendo que o desenho era uma forma. Hoje eu tenho essa percepção que eu não tinha antigamente, mas o desenho sempre funcionando como organização de ideias, organização de pensamento e tal, assim como a escrita e tal. Mas na época era muito forte essa coisa com o desenho, então às vezes eu fazia planos de brincadeiras, tudo a partir do desenho. Eu acho muito legal essa coisa do desenho, porque assim, eu tenho uma ligação forte quando eu trabalho para dar aula, dentro da maneira de explicar muita coisa, eu uso muito imagens, eu uso muito a imagem como metáfora, e trazer a imagem para o corpo, para mim, é mais fácil num processo de reconhecimento, de apropriação, sabe? Então, eu gosto dessa questão do desenho, e literalmente mesmo de pensar que desenhando eu compreendo melhor as coisas, assim, aquela coisa, né? Tem que Sim, desenhar para entender. Por aí, sim, né? sim, Eu acredito que facilita muito, né? com certeza. O desenho é além das outras ferramentas, né, de construção de pensamento, são fundamentais, assim, eu acho. Uhum, E o desenho é apenas um deles, né? Quando você sim. coloca ali o desenho, texto, imagem, fotografia, Uhum. é um E campo aí, imenso. e aí a arquitetura está aí nesse momento da sua vida, né? Assim, essa possibilidade. Isso, estava aí esse lugar, mas aí quando eu cheguei na escola, eu tinha muita dificuldade com todo esse campo das exatas, assim. Uhum. Era muito sofrido para mim, sabe? Eu sempre, assim, eu fui um bom aluno em todas as matérias, mas tinha muita dificuldade, assim. E a parte das humanas me interessava mais. Então, eu gostava muito de estudar história, gostava muito de literatura, português, toda essa parte era muito legal e um sofrimento para as exatas. Até que chegou um momento mais na adolescência, onde eu não conseguia me interessar por nenhum tipo de esporte coletivo, tipo futebol. Todos os esportes coletivos que eram oferecidos na escola não tinha muito interesse. Fui para o vôlei, tentei brevemente, mas tinha também dificuldade porque eu não tinha muita impulsão para a parte do bloqueio. Então, e eu tinha medo também, porque a maioria dos meus colegas eram imensos e eu era o mais baixinho da turma. Então, na hora de jogar a parte lá, de sacar, bater bola e tal, era super tranquilo. Quando eu começava a chegar perto da rede para fazer o bloqueio, travava. Então, não deu muito certo. E nesse período da adolescência comecei a ficar um pouco mais gordinho, assim, né? Assim, comecei a encorpar e minhas irmãs faziam balé e jazz numa academia que também tinha esse lado da ginástica. E década de 80, 90 ali, aeróbica. Não sei se você lembra disso. Lembro, não? Aquelas aulas de aeróbica, tinha uma turma que a minha professora de dança, né, que é a Suzana Dávila, dava uma turma
que era muito mista, assim, tinham vários homens e várias mulheres nessa. E aquele lugar me parecia um pouco mais convidativo, né, assim, de experimentar. Eu comecei a fazer, então, aeróbica. E aí foi o start para chegar na dança. Porque também tinha, nessa época, a coisa da aeróbica de competição. Uhum. Então, eu comecei, então, a competir. Eu fiz um trio com 2 colegas meus. A gente a gente foi campeão gaúcho e ficamos em terceiro lugar lá no torneio que chamava M2000 Diet Fresh, na época. E aí foi super interessante, assim. Depois eu me envolvi num grupo dentro da universidade, que aí eu fiz educação física, que era o curso mais próximo relacionado à dança, assim, na época a gente não tinha um curso superior de dança ainda, Não no tinha. Rio Grande do Sul, e tinha um grupo muito interessante que envolviam bailarinos, professores de ginástica, onde a gente construía desfiles shows, que era, na verdade, essa relação, né, com a moda, as marcas que tinham roupas específicas para o fitness, elas nos contratavam para a gente desenvolver um desfile show que chamavam. Então, tinha, além do desfile, a gente usava as roupas das marcas, e aí tinha sempre coreografias que a gente criava coletivamente, e foi muito legal, assim, esse período. Aí eu cheguei, então, dentro desse universo, dentro do grupo Transforma, que é outra coisa que eu não sei se você sabe. Em Porto Alegre tinha esse grupo, tem ainda esse grupo Transforma, que é um grupo de jazz dance tradicional na cidade. Outro dia, eu acho que eu te vi uma vez mencionando sobre isso, eu falei, gente, outro Transforma, né? Porque eu fui, minha primeira formação foi aqui em Belo Horizonte, no Transforma, é uma escola e grupo, né? Da Marilene Sim. Martins, e era um nome, assim, que aqui em Minas fez, assim, uma diferença, né? Na história da dança. Então, quer dizer que você veio do Transforma também do Sul, né? Eu vim do Transforma do Sul, só que na vertente do jazz. E aí, dentro desse grupo Transforma, a gente teve um diretor que nos impulsionou, porque a princípio o grupo ele estava num lugar mais assim, como que eu posso explicar, um pouco mais no amador. E a gente teve então a presença do Arno Ludwig Jr., que foi um cara muito importante dentro da história do grupo, que fez os bailarinos tirarem DRT. Uhum. Então, foi quando eu tirei meu DRT, foi quando a gente começou, então, a ter os primeiros cachês sendo pagos, parará, parará. E também foi o momento que eu conheci Roseli Rodrigues, que é a grande ícone, uma das grandes ícones do jazz dance no Brasil, que dirigia a Raça Companhia de Dança em São Paulo. E aí eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Peguei minha mochila aos 18 anos e fui rumo para São Paulo para viver essa experiência com Roseli Rodrigues, aprender aquilo, né? Que era uma delícia. Não sei se você chegou a ver o Raça, mas era Já assisti. aquela energia, né? Era uma Energia, né? energia muito grande. Sim. E essa coisa que eu acho incrível, que é assim, uma maestria que ela tinha, que era de fazer o espectador, de alguma maneira, quando assistia ao espetáculo, você tinha essa impressão de que o olhar estava sempre desenhando, assim. É muito lindo. Já a sua ligação com o desenho, assim, você já sempre tem esse olhar, né, do Eu acho que sim. contorno. Às vezes, quando eu vou contando, é que eu vou criando novas pontes e novas significações, né? E aí cheguei no Raça também, numa situação onde
as leis de incentivos ainda não existiam muito, então nós não tínhamos salário, tínhamos que dar aula por todos os lugares possíveis. Então, com o meu DRT já feito, tive um primeiro contrato CLT com um clube em São Paulo que chamava IP Clube, onde eu dava aula de jazz para crianças e adolescentes. Depois eu tive um segundo contrato CLT no SBT, onde eu era auxiliar de palco dentro do programa do Gugu Liberato, falecido Gugu, onde uma coreógrafa fazia com que a gente acompanhasse os artistas que iam cantar. Então a gente fazia aquele backstage de bailarino dançando atrás do artista, assim. E aí fiz todo um circuito que acontece em São Paulo, dos shows, tinham algumas bandas de música que contratavam bailarinos também, então eu viajei muito no interior de São Paulo com essas bandas que tocam em formaturas. Depois eu fiz muitos shows com... Teve uma época em São Paulo onde os artistas sertanejos começaram a incluir os balés nos shows. Então, o primeiro show do Chitãozinho Chororó, eu estava presente no elenco. Foi, assim, um universo enorme de possibilidades. Essa parte eu não sabia, que legal! Tem todo um percurso aí de coisas, vários artistas. Eu fiz também show com... Esqueci o nome dela, gente. Sula Miranda. Tive direção, pude ter a oportunidade de trocar, né, assim, de ser dirigido pelo aquele moço da televisão que morreu agora recentemente, como que chama? Jorge Fernando. Que é outra figura incrível, louca, doido de pedra, mas também muito incisivo assim na direção, foi muito legal. E só que aí chegou um momento que eu achava que não era muito aquele lugar, aquele caminho que eu queria. Eu queria realmente trabalhar numa companhia de dança profissional no sentido de repertório, de viagem e tal. E aí comecei, então, voltei a estudar balé clássico, consegui uma vaga no Cisne Negro, Companhia de Dança em São Paulo, onde eu pude fazer toda a minha formação com o Royal, fiquei 2 anos lá. Foi também a primeira experiência dessa questão de companhia, né, que tem como que se diz? Além do próprio salário, da disciplina diária, né, aula, ensaio, parará. E aí, quando deu 98, fiz audição para o Grupo Corpo, peguei a ponte São Paulo, Belo Horizonte, cheguei em Belo Horizonte para, então, iniciar uma jornada com o Grupo Corpo, que durou 8 anos aí, né? De muita experiência. Grupo Corpo tem uma coisa muito bacana que é uma empresa familiar, digamos assim, né? E esse aspecto familiar acaba, de alguma maneira, refletindo na forma de gerenciamento das pessoas, assim. Então, isso é um aspecto que eu acho muito importante, assim, dentro da estrutura deles. Boa parte das pessoas, quando saem, elas acabam ficando, adquirindo outras funções dentro do grupo. Isso é muito interessante de ver dentro de outras estruturas, assim. Um aprendizado que vai além de estar no palco como bailarino, né? Exatamente, exatamente. A gente tem lá, né, o grande partner, que todo mundo fala, o Alexandre Vasconcelos, que sempre foi um mega partner. Hoje, trabalhando como, eu acho que é contra a regra, não sei qual que é a função dele, mas ele trabalha com essa parte toda de gerenciamento de figurinos, e o alemão, Stefan Bott, que é iluminador, né? Está na equipe técnica do grupo, além de outras pessoas. Mas aí fiquei, então,
dentro do Grupo Corpo durante 8 anos, mas também, paralelamente, sempre que tinha algum bloco na agenda, eu arrumava tempo para dar as minhas aulas, que era uma coisa que era importante para mim manter, e as minhas coreografias autônomas, digamos assim, né? Então foi super legal, assim, esse Quando que período, né? você foi se aproximando das artes visuais, assim? Quando que isso foi acontecendo? Então, isso aconteceu no Palácio das Artes, quando eu fui para o Palácio das Artes em 2013, não, 2010, eu acho. Eu São saí do do corpo você corpo foi para o palácio. eu saí do corpo em 2008, aí fiquei 2009, 2008 e 2009, fiquei meio autônomo de novo. E aí, quando chegou 2010, estava na direção de Sônia Mota, que me chamou para fazer a remontagem de 22 Segredos. E aí também foi um outro capítulo, assim, né? Porque aí foi esse lugar, então, de discutir processos coletivos, um outro lugar, né? Assim, se a gente pensa, né? Grupo Corpo tem o Rodrigo como coreógrafo, e aí chego, então, numa companhia extremamente madura, com esse lugar de fala dos intérpretes, né? Assim, se posicionando frente às coisas, e com Sônia Mota também, de alguma maneira, perguntando o que aquelas pessoas queriam fazer. Muito aberta para acolher as ideias dos artistas, sabe? Uhum. E aí foi muito legal também, que a gente teve muitas oficinas com várias pessoas bacanas de todos os tipos de, não só de dança, mas de várias outras disciplinas. A gente fez experimentos, muitos experimentos, e aí começou a vir esse interesse. Eu e Lina Lapertosa fizemos uma espécie de núcleo dentro do que chamou-se na época ateliê coreográfico, e aí a gente começou a estudar a questão da performance e da intervenção urbana. E, além disso, dentro das ocupações performáticas que a gente fazia, que não era só no palco, era nos espaços todos, começou a vir também o lugar inventivo, que era da minha infância, de começar a pensar em instalações, né? Então eu fiz uma instalação dentro da companhia que chamava Corpos Críticos, onde eu fiz uma pesquisa toda de todas as críticas que a companhia tinha de jornal, né? Todo o material jornalístico da companhia. Eu fiz uma pesquisa enorme dos anos, que era, na época, a gente estava completando não sei quantos anos, 40 anos, eu acho. E aí eu xeroquei tudo aquilo e fui fazendo uma colagem em manequins com alguns pedaços dessas críticas, enfim. Então começou esse lugar de instalação, e aí criou-se então esse lugar, e eu falei, cara, eu preciso estudar isso, né? Preciso saber o que é isso, né? Esse lugar, né, da instalação, da materialidade das coisas. E aí você foi para a escola de E artes. aí fui para a escola Guinhar, só que aí teve a minha saída, eu fiquei na companhia de 2010 a 2013, quando houve a mudança de gestão, né? Sônia Mota saiu e entrou Cristina Machado com objetivos de dar outras direções para a companhia. Então, aí eu saí, teve uma renovação na companhia, tal, e aí eu saio, então, e começo a pensar nessa possibilidade de estudar artes plásticas, mas eu tinha o problema do vestibular no meio, né? Uhum. E há muitos anos, tipo, Uhum. as matérias todas, Enem, aquela coisa louca,
estava lá longe, muitos anos atrás, eu nem sabia. Então, teve todo um trabalho reforçado, que eu tive um ano para aprender, digamos assim, a apreender toda aquela matéria, que também é muito diferente hoje, né? Hoje as matérias são muito mais contextualizadas, né? E eu acho que quando a gente estudou, na minha época, por exemplo, a gente estudava porque tinha que aprender, mas não tinha muita conexão com funcionalidade das coisas, que eu acho que é uma coisa que mudou muito, assim, nos últimos anos em termos de educação. E aí fiz, então, consegui passar e tinha prova de desenho também, né? As habilidades específicas, deu tudo certo. E entrei, então, para a Escola Guiar, novo período, a princípio no bacharelado, mas sempre que eu podia, eu fazia algumas disciplinas ligadas na licenciatura. E para começar a pensar também nesse lugar da educação. E uma das que foi muito significativa foi a disciplina Mediação em Artes Visuais, onde eu tive uma ótima professora que chama Raquel de Souza Viana, onde a gente desenvolveu materiais educativos e também foi outra pessoa que perguntou aos alunos, né, o que vocês querem fazer? E aí eu fiz, então, um material educativo sobre videodança, que foi um material super bacana, acabou sendo selecionado para participar de um projeto de extensão que ela mesma conduzia, e foi essa a chave que ligou em mim, no sentido de começar a pensar nessa questão da mediação em artes, né? Como que a gente pode, de alguma maneira, pensar ações de mediação que são feitas, às vezes, em museus, em bienais, como que a gente pode fazer isso em relação à dança, mas não só numa perspectiva de mediação, mas sim de formação de público. Então, esse é o meu projeto de mestrado. O corpo puxando novos conhecimentos, né? Para se Aí refazerem. foi lindo, fiz o curso, terminei, na verdade, o curso em 2018. Em 2019, eu tentei me inscrever para o mestrado fiz o meu projeto de mestrado assim, em 5 dias. Tentei fazer, mas aí tive um grande problema com a nossa plataforma Lattes, extremamente confusa. Inclusive, é uma coisa que devia ter dentro do curso da universidade, como usar o Lattes. Entendo, te entendo. Amiga? Eu sei que eu falei, nossa senhora, não é para ser, não é para ser, calma nessa hora, e aí acabou que eu não me candidatei, então, em 2019, e deixei, então, o meu projeto na gaveta, digamos assim. Como que se diz? Hibernando. Peter, então, quando eu fiquei toda fascinada com essa questão do empreendedorismo, e eu acho que é uma questão que você começa a pensar a partir de um determinado momento, né? Que eu acho que depois dessa transição entre o atuar enquanto prática artística da dança para a vida acadêmica, e aí depois de 2019 a gente entra na pandemia, né? Então, como que foi esse movimento para a gente entrar nessa questão do empreendedorismo, que é uma questão que eu acho muito importante falar disso, sabe? Neste momento, para todos nós, não só artistas, mas para quem está querendo almejar algo na vida, né? Nessa área. Sim, então,
2020, vamos dizer assim, a pandemia começou em 2020, né? Foi março de 2020, o ano passado. Março de 2020. Então, o que aconteceu? Não sei se foi março, mas perto de junho, julho de 2020, escassez total, né? Falta de dinheiro, falta de trabalho, apenas algumas ações acontecendo, e eu falei, cara, eu preciso arrumar uma maneira de fazer renda extra. Uhum. E aí, nessa loucura de youtuber, eu fui começando a ver e tal, e não lembro quem, por onde foi que eu descobri o tal do marketing de afiliados. O que vem a ser isso? Marketing de afiliados é uma maneira de você receber comissões por venda de infoprodutos. E o que é infoprodutos? Produtos que você adquire através da internet. Exatamente. Todo infoprodutos é todo produto que não é físico, né? Pode ser entregue digitalmente. Então, eu comecei, inclusive, com uma empresa mineira, que é a Hotmart, que vende e-book, vende cursos online e tal. Uhum. E aí, o interessante disso é que as plataformas, é claro que a Hotmart é apenas uma delas, estou falando especificamente dessa, que foi quando eu comecei. A própria Hotmart, ela tem 2 cursos que são gratuitos para quem quer conhecer como atuar. Então, existe um curso que é para afiliados e um outro curso que é feito para quem quer se tornar um produtor de conteúdos digitais. Uhum. E aí comecei, então, no de afiliados, porque eu não tinha produto, então vamos vender os produtos que existem, né? E aí, nessa loucura, fui começando a entender o mecanismo, né? É um grande mecanismo, é um universo que tem a janela para tudo quanto é lado. É muito incrível. Uhum. É uma E loucura, aí, né? é uma loucura. Menina do céu. Aqui, eu tenho acho que 5 cadernos. Em 2 anos, eu tenho 5. Não, mentira. Só de marketing digital são 3 cadernos completos de coisas que a gente vai estudando. Uhum. É muito complexo. Uhum. E, enfim, o que aconteceu? Aí eu percebi que eu não tinha condição de ser um afiliado, porque eu não tinha dinheiro em caixa para trabalhar com o que se chama tráfego pago dentro do marketing digital. O que vem a ser um tráfego pago? São os anúncios que, quando a gente está na internet, vão aparecendo para a gente. Aquilo é um tráfego pago. Existe uma pessoa que inclusive é uma profissão, é o gestor de tráfego pago, que vai, então, estruturar os anúncios dentro da plataforma do Facebook ou do Google Ads, para que esse anúncio apareça para a pessoa ideal, né, que existe mais probabilidade de comprar o seu produto. E eu não tinha esse dinheiro para fazer esse tráfego pago. E aí eu deixei para lá um pouquinho e tal, mas ficou com a pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, esse negócio deu um, sabe como? E aí eu comecei, então, a entender, assim, comecei a estudar marketing digital de fato e fui descobrindo várias categorias, né? O marketing digital como um todo, ele tem várias categorias e várias funções. Então, uma delas é o tráfego pago, que é um campo de estudo. Você aprender como fazer com que o seu anúncio chegue na pessoa ideal, assim, que é mais provável que ela compre, digamos. Aí tem
outro lugar, que é o do copywriting. A gente falou aquele dia sobre isso. O que é o copywriting? É a forma como você escreve o seu anúncio, usando métodos persuasivos, todo um outro Padrão. guarda-chuva, que também é um estudo. Então, hoje, existe o copywriter, que ganha muito bem, inclusive, dentro desse lugar, que vai fazer, então, a sua campanha de lançamento ou de produto a tornar ele mais viável e atraente para compra. Aí a gente tem o lado do design gráfico, que é também um desses guarda-chuvas. Que é por onde você se enveredou, né? Eu na verdade, eu tô estudando um pouco de tudo isso. E aí, quando eu falo isso, eu sempre me lembro da Carla Lobo. Você lembra de Carla Lobo? Sim, claro. Para quem não sabe, Carla Lobo foi uma das grandes produtoras, né, junto com a Adriana Banana, do Feed. E eu lembro que ela escreveu um livro que chama Diário de Produção, onde ela falava que o produtor cultural precisava ser especialista na área de logística, mas precisava ter conhecimento de todas as outras áreas que faziam parte, né, de uma produção, ou seja, parte técnica, você precisava saber, assim, com certa consistência para poder tomar decisões numa produção. Aí tinha a outra parte lá como é que chama? Da imprensa, dos impostos, parará, parará. E aí eu falei, nossa, então deixa eu entender também, mais ou menos, ter uma visão mais ampla de o que é tudo isso. Mas aí você entrou para esse universo de produção, né? Na verdade, assim, dentro do marketing digital, o que eu estou querendo dizer é aproximar, assim, essa coisa de, né, que a Carla Lobo, na produção, fala de ter noção de tudo. Uhum. Eu comecei a usar esse pensamento também no marketing digital. Para eu entender tudo, preciso ter algum conhecimento de todo esse negócio para poder saber. E aí, dentro disso que eu tô escolhendo me especializar agora, no momento, é a questão do design gráfico. Uhum. Só que aí fui estudando essa loucura toda. Existe uma parte dentro do marketing digital que estuda o marketing de conteúdo, que também foi muito relevante para mim. O marketing de conteúdo é todo tipo de conteúdo onde você não está oferecendo, não está querendo vender nada, mas que gera, de alguma maneira, gera algum valor, sabe? Então, no marketing de conteúdo também é utilizado para a educação da audiência. Tipo, às vezes a pessoa não sabe muito bem sobre algum assunto, e aí você, então, produz conteúdos que façam, de alguma maneira, uma educação da audiência, né? Então, é um outro universo também extremamente amplo, assim, que é utilizado, e principalmente quando uma pessoa não tem dinheiro para fazer o tráfego pago, normalmente começa-se, então, a criar audiência com conteúdo gratuito, utilizando isso que eu estou chamando de marketing de conteúdo, entende? Uhum. Você vai construindo essa audiência com marketing de conteúdo e aí, no momento onde você começa a ter dinheiro, você vai usando das duas estratégias. Normalmente, o que os grandes players do mercado vêm falando é que são duas ferramentas que você precisa utilizar sempre junto, que não adianta você ou só fazer o marketing de conteúdo ou só o tráfego pago. De alguma maneira vai ter um desequilíbrio, sabe? Uhum.
E aí veio, então, a LAB. Vamos explicar o que é a LAB. Fale, você. Não, LAB Enquanto eu tomo é uma a água. Lei Aldir Blanc, né? Que chegou no final do ano passado, de 2020, como uma lei emergencial para o setor cultural por causa da pandemia, né? Esse recurso financeiro foi distribuído entre recursos de lei federal, municipal e estadual, né? Municipal e estadual via federal. Que deu um alívio muito grande para muitos setores da cultura, né? Nos ajudou a um setor totalmente presencial, né? Quase totalmente presencial, com trabalhos, né? A música, dentro das artes cênicas, dança, teatro, circo, enfim, todo um setor de eventos, né? Culturais, que ficou parado, né? 2020 todo e 2021 praticamente também, que agora que está começando a abrir e assim mesmo muita coisa não está engrenando, né? Sim. Então, quando vem a LAB, aí eu expliquei a LAB. Então, aí teve a LAB, que, na verdade, para mim foi muito importante, porque, além de ser, né, o primeiro projeto onde eu começo, então, foi o meu primeiro projeto mesmo com recursos públicos, sabe? Uhum. Apesar de muito tempo de carreira, eu ainda não tinha tido essa oportunidade. E eu utilizei, de alguma maneira, eu não vou entrar muito em detalhes, meu projeto era de uma performance, que acabou se tornando um espetáculo, onde eu desenvolvi um trabalho justamente entre dança e desenho. E esse trabalho tem, então, a performance, tem uma oficina que chama Dança Desenho, que é justamente compartilhar com as pessoas todo o processo de criação que eu fiz, né, desse trabalho. E, além disso, tem também uma série de quase 200 desenhos que eu fiz durante a criação, que estão guardados, mas que futuramente eu quero, de alguma maneira, organizar eles para uma exposição. Uhum. E porque, só para fazer uma breve conexão, o que aconteceu? Durante a minha execução do projeto, eu, de alguma maneira, aproximei, então, marketing de conteúdo com mediação em artes visuais para fazer a divulgação do trabalho, porque eu não tinha dinheiro para um assessor de imprensa. Uhum. E o resultado... É assim que a gente funciona, muitas vezes, né? Exato. E Tem que aí fazer um monte de coisa. foi muito bacana, porque, assim, além, eu compartilhava diariamente meu processo de criação pelo Instagram, que também é uma coisa que eu não sabia usar e fui aprendendo. Uhum. Não sabia usar. Para quem me conhece antes, sabe que eu detestava redes sociais, detestava exposição. Jura? Então, eu cheguei, inclusive, em 2016, a fazer um trabalho na Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul, que chamava Lacuna, que era justamente uma crítica a esse universo das redes sociais, da exposição. Tinha uma cena que a gente fazia que era celebridade. Enfim, eu era avesso a isso tudo. Então, também tinha esse lugar de descobrir que lugar é esse, sabe? E eu utilizei, então, das redes sociais tanto para divulgar, com o cuidado de não, como é que chama? Entregar o trabalho antes dele estar pronto, né? Então, de alguma maneira, eu consegui criar uma curiosidade para conseguir ter audiência no dia lá da estreia, que foi no YouTube. E foi super legal, porque além de não estar sozinho, teve muita troca com pessoas que me deram ideias, às vezes os comentários falavam alguma coisa e eu falava, olha, isso aqui é interessante.
teve esse lugar de não estar sozinho nos trabalhos solo, quanto eu consegui também criar uma audiência muito bacana no dia da estreia. Então, por exemplo, foram mais de 400 visualizações, assim, achei muito, levando em consideração que eu não tive nenhum apoio com assessoria de imprensa, apesar dos esforços de tentar pegar lista de contato, a imprensa nossa também é outra coisa que a gente precisa falar, né, amigo? Um outro bate-papo, né? Em outro bate-papo, que coisa mais fechada que é a imprensa brasileira, mas não vamos entrar nesse assunto. Não, vamos pegar a parte. Você sabe que eu estou querendo saber do empreendedorismo, né? Nós já entramos, né? Nós já Já entramos. começamos a entrar. Então, aí começou então esse lugar do marketing digital. E aí, lá pelo meio do ano, eu comecei um curso que foi o Oráculo, que foi o grande divisor de água. Que é o Oráculo? O Oráculo é uma formação em branding e marketing emocional. O que é branding? Branding é todo o universo de uma possível marca, entendeu? Então, não é só a logomarca, mas um conjunto, um grande universo que está em volta de uma marca. E também o marketing emocional, né? Dentro disso, tem um estudo dos arquétipos, só que não os arquétipos nesse lugar convencional, né, que a gente conhece a partir do Jung, mas é um estudo que foi feito por uma, se não me engano, americana, que trouxe o universo dos arquétipos dentro da história do marketing. Então, aí eu conheci essa pessoa que tem uma construção em cima desse livro que eu falei, que chama Tatiana Marx, que é um curso enorme também, onde que não é só um curso, né? Durante o curso, você vai construindo o seu negócio autêntico, que começa com uma jornada de autoconhecimento extremamente profunda, onde a gente vai fazer vários exercícios de extração para buscar a autenticidade, né, da pessoa, que muitas vezes está na própria história dela. E foi muito assim impactante de pensar, né, fazer todo esse trajeto dentro, né, desse planejamento, porque na verdade é um planejamento, além de fazer a extração, você faz todo um planejamento estratégico assim de negócio, como negócio mesmo. E que é muito diferente quando você pega, por exemplo, um percurso desse e coloca do lado de um plano de negócio, por exemplo, de algo mais tradicional, assim, que é tão encaixotado, sabe? Eu lembro que há muitos anos atrás eu cheguei a fazer um curso desse, não vou dizer qual que é o lugar para não, mas era assim, caixinha de fósforo, não. Quando a gente pega as planilhas, aquele tanto de coisa, eu falei, que preguiça daquilo. Então, esse percurso que eu fiz, ele é completamente o inverso, ele vem de um autoconhecimento, aí do autoconhecimento você começa a fazer um desenho mesmo, tudo muito alinhado com tanto a história pessoal da pessoa, quanto de reconhecimento das suas potencialidades, né? Assim, você vai percebendo assim o espectro do quanto o seu negócio pode impactar o seu entorno de uma forma muito mais geral, muito mais ampliada. A questão do planejamento estratégico, a importância dele, tanto em termos financeiros quanto estratégicos, tudo isso foi visto dentro desse curso. E aí chegou mais perto, sabe?
Tanto que, assim, a maior parte da turma era tudo empreendedores criativos, assim, desde músicos, professores de teatro, é, pessoas que trabalham com moda, que querem desenvolver a marca pessoal de vestuário e tal, sabe? Foi muito intenso e foi super legal também, porque o que aconteceu no final do curso é que tinha uma data, eu acho que agosto, onde você tinha que entregar o TCC, chamado. É um trabalho de conclusão de curso, onde você desenvolve todo o planejamento estratégico da sua marca, baseado em tudo que a gente viu no curso. Se você entregasse até o dia tal, você concorria para, entre os 10, ter uma assessoria, como é que chama? Ter uma análise, na verdade, com a grande criadora desse método todo. E eu fui um dos selecionados com o meu TCC. Fiquei super feliz na época, porque era uma turma de, sei lá, 200, 300 pessoas. E tive esse privilégio de poder ter, então, o meu trabalho analisado, assim, junto com ela, né? Que foi muito importante também para poder, de alguma maneira, ajustar, né, coisas. Você está aí, Mônica? Estou aqui. Estou aqui. Então, Peter, você entra num movimento agora relacionado à venda, né? A vender. E a minha pergunta, como foi para você entrar nesse universo e como é esse universo na comunidade artística, assim? A questão de trabalhar essa compreensão da venda, de empreender, dentro de um universo artístico. Como é que foi isso para você, assim? Então, eu acho que tem uma questão, são várias as questões, né, quando a gente pensa nisso, mas existe uma coisa que tem a ver que é o próprio mercado em si, como ele se constitui, e tem uma outra coisa que é começar a entender como que eu, como artista, posso ter esse lugar mais ampliado no sentido de impacto de pessoas, no sentido de própria geração de valor, né? E também entender as especificidades. Porque o que acontece? Às vezes, não vou generalizar, tá? Não é uma fala generalizada. Você que está ouvindo, por favor, escute isso da seguinte maneira. O que às vezes acontece muito na produção cultural de certo modo, é que às vezes a gente fala muito em público-alvo, né? Público-alvo, às vezes, é muito amplo. E no marketing digital, a gente trabalha com outra questão, que é a tal da persona. O que é diferente? Público-alvo é esse lugar amplo. Pessoas de tanto a tanto, né? Assim, esse lugar mais amplo. A persona já é uma pessoa mais específica, tipo assim, ela tem cara, ela tem dores, ela trabalha no lugar tal, ela acorda, não sei o quê. Quanto mais específica essa pessoa, mais possibilidade de conexão você vai ter com ela. E às vezes a gente como artista não conseguir ter essa clareza de especificidade, tanto em relação ao próprio trabalho, né, como obra, quanto como público. Então, isso é uma das questões que eu acho que é primordial. Nem sempre eu acho que as produções culturais têm essa clareza. E eu acho também que não tem receita pronta, sabe? Não tem receita pronta e que, ao mesmo tempo, é contraditório. Por quê?
é você também escutar o que se vende como receita pronta, porque se a gente for entrar nesse lugar de empreendedorismo, de marketing digital, tudo isso, vai ter sempre o lado bom, o lado ruim, né? Assim, e vai ter gente que vai querer vender receita pronta. Eu tenho costumado, mesmo quando eu não me identifico com o discurso da pessoa, eu vou tentar olhar o que essa pessoa está tentando dizer que é receita, porque talvez, às vezes, alguma daquelas coisas faça sentido para mim. Entende? Então, assim, realmente não tem receita pronta, no sentido de, para cada pessoa, para cada indivíduo, vai ser de um jeito, né? Assim, então, acho que a gente, como indivíduos únicos, a gente tem que saber, como um chefe de cozinha, fazer as adaptações necessárias, colocar um pouco mais de sal aqui, às vezes trocar o ingrediente. Isso na área de produção e venda que a gente está falando, né? Na questão de empreender, o próprio empreender. Porque o que eu acho também, Mônica, tem uma coisa assim, ó, o artista em si, ele já é empreendedor. Embora não se fale disso, pensa lá, o que é gerir a própria carreira? O que é, por exemplo, se você pega um plano de negócio e um projeto cultural, o que está aqui, de alguma maneira, vai estar aqui. É claro que são coisas diferentes, são coisas específicas, mas se a gente aproxima, de alguma maneira, alguns elementos de um vão estar nos elementos de outros, entende? Sabe o que me vem à cabeça? Que é o seguinte, quando a gente faz um edital, basicamente a gente está vendendo o nosso trabalho. Ao escrever um projeto para um edital, né? Seja ele qual for, a gente organiza aquele projeto vendendo o seu trabalho, seja uma oficina, seja um espetáculo, seja uma performance, seja o que for, né? Seja quem vem, né? Quem está compondo um CD, um livro, o que seja, um espetáculo, um show, né? A gente está vendendo. Mas dentro de um projeto tem várias áreas, né? A área tem os produtores, tem os iluminadores, figurinistas, e os artistas que estão na cena, né? Que estão no palco, ou músicos, enfim. Então, quando vai para a parte do financeiro, do jurídico e tudo, outras pessoas vão fazer esse papel. Só que a gente chegou num ponto onde existem as produções menores, existem as produções onde a gente chama dos autônomos, né, dos que estão produzindo, e eu acho que com essa questão do virtual, que abriu um espaço grande para o trabalho e muito diferente, porque nós fomos obrigados a mudar, né? Assim, todo o planeta, né? Com relação à pandemia, a gente teve que mudar esse lugar. Então, cada vez mais, quando você fica mais independente de um esquema onde você tem um trabalho garantido para um trabalho mais autônomo, você perde todo um aparato que um grupo tem, que uma empresa tem, né? De uma certa segurança, né? Digamos assim, de trabalho. E aí você vai ter que se desdobrar em 1000 pedaços, né? Eu acho que eu estou tentando fazer uma ponte aqui do que você está falando para um artista que tem que começar a fazer um empreendedorismo, né? E assim, eu acho que aí é um deslocamento. Ok, eu sou artista, mas eu também tenho que vender isso de uma outra maneira, né? Porque hoje eu tenho que vender isso de uma forma virtual, de uma forma que eu possa desenvolver o meu trabalho. E aí que eu acho que quando você, na pandemia, entra nesse espaço, você descobre um universo, e um universo que pode abraçar algumas possibilidades do seu trabalho, enquanto artista, enquanto professor, enquanto educador, pesquisador, né? É o que a gente está tentando, a gente está se desdobrando em outras funções. Eu acho que eu fiz um resumo disso, e talvez é isso que eu disse, tem a ver com essa parte quando você fala de empreender, que é um outro lugar
que talvez assuste essa venda. No meu caso específico, e você sabe disso, quando fala em vender comigo, eu arrepio, né? Assim, e eu não sei se são todos os artistas assim, mas no meu caso, eu tenho muita dificuldade em vender um produto que seria os meus cursos, ou até um trabalho artístico e tudo, porque talvez eu tenha sido de uma geração onde isso era muito específico, né, das áreas, mas eu já tenho anos que eu tento e faço a venda do meu trabalho de uma outra maneira, se a gente se desdobra. É muito desgastante, porque, assim, só para ilustrar, no meu show, por exemplo, onde eu fiz a produção, onde eu fiz tudo, onde você está em vários lugares, Vanessa Taide, né, que é uma personagem que eu, um dia no passado criei, a Vanessa Taide, ela faz 1000 coisas, né? Então, assim, ela dança, ela atua, ela está na contra-regragem, ela está na luz, no figurino, ou seja, um lugar impossível de você estar em tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu lembro que na hora que a cortina foi abrir, eu pronta, né, com os músicos todos, e eu pronta, na hora que a cortina abriu, eu olhei assim, tinha uma fita crepe, assim, aparecendo. Para tudo, pega a fita crepe aparecendo. Então, quer dizer, a artista estava ali para entrar, aí a produtora, né, e o whatever, a contra-regra, não sei o que, já estava junto. E isso é um desgaste, eu acho, para quem precisa de fazer isso tudo, e estar 100% presente na sua função de ser artista. Mas hoje, o nosso espectro de conhecimento está muito amplo, né? Então, a gente precisa estar nesses outros lugares. Mas, assim, eu estou falando do vender, que para mim é muito difícil. E eu sou uma das pessoas que fui mudando um pouco a minha maneira a partir do momento que eu vejo que Peter está nesse trabalho, né, um bailarino que está nesse trabalho, como trabalhando com identidade visual, com design gráfico, né, com material gráfico dos trabalhos. Eu falei, bom, eu preciso dessa ajuda. E aí eu chamo o Peter para pegar o corpo luz, que estava bem apagadinho, assim, que existia, e dar, então, eu falei, olha, eu preciso de uma logo, eu preciso entender isso tudo, mas foi um processo, né? Foi um processo que ele foi fazendo esse trabalho dos arquétipos comigo, eu passei por essa construção até chegar nesse trabalho que é Peter construindo com Mônica, né? E é muito legal porque ele é um trabalho de construção com o cliente, né? Chegamos a isso por a 4 mãos e 2 cabeças, assim, criando juntos, né? Isso é muito legal. Mas existe esse receio com venda, e é nesse lugar que eu dei essa volta toda para que você pudesse falar disso que você tem visto, assim, como que é isso? Porque eu tenho receio, assim, eu não gosto de ficar naquele lugar de vender o produto, sabe? Assim, é muito difícil isso para mim. E eu acho que é esse o lugar que você está tentando dizer, talvez com isso, empreender ou não empreender, né? Que lugar é esse, Peter? Então, eu acho que o empreender é mais assim no sentido, quando eu estava falando lá da Lab, né, lá no início do ano, eu tinha um desejo que assim, que eu já falei um pouquinho antes, que era assim, tentar ser chefe de mim mesmo, né? Uhum. Eu de alguma maneira não conseguia fazer toda essa articulação toda que hoje eu consigo. E no decorrer desse processo todo, eu descobri que, na verdade, tem um problema aí nesse negócio de ser chefe de mim mesmo, que, na verdade, não é ser chefe de mim mesmo, não, sabe? Porque o que acontece? Na verdade, também é uma crença a gente achar que o empreendedor é chefe de si próprio.
no sentido de que normalmente o chefe dos empreendedores são os próprios clientes ou os próprios parceiros ou enfim, são as pessoas que de alguma maneira tornam aquele empreendedor sustentável. E eu acho que quando eu decidi mesmo, de fato, encarar esse trem de frente, foi muito libertador no sentido de um certo... Como que eu posso explicar? Não é fácil, né? Assim, tipo, realmente não é fácil, é um caminho muito complexo. Eu também tenho um grande problema com esse lugar que você fala, de vender. Mas, ao mesmo tempo, é importante você, de alguma maneira, entender que o seu negócio, ou seja lá como a gente for chamar isso, de produto ou de que for, este trabalho está inserido dentro de um mercado. Sim. No qual estamos inseridos, né? E no qual necessita de sustentabilidade. E aí existem muitas crenças, assim, eu acho, dentro do universo artístico, que vão desde um empreendedorismo no lugar do capitalismo, né? Assim, o que eu acho que entendo, mas acho que também, né? Assim, dentro dessa minha construção com o empreendedorismo, tem um lugar de autoconhecimento, tem um lugar também de autossustentabilidade. Quando eu estou falando de sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, tá, gente? É realmente como que eu posso me manter financeiramente para produzir o que desejo produzir, que é trabalhos artísticos, oficinas, né? Então, tem esse lugar também que, às vezes, a pessoa acha que é, tipo assim, essa crença da relação com o capitalismo. Então, assim, vamos clarear. Talvez, realmente, alguns aspectos do empreendedorismo vão, de alguma maneira, ir para esse caminho do capitalismo. Mas tem outras pessoas que trabalham esse lugar do empreender com outras formas e outros jeitos, né? Assim. E aí, por isso que eu estou falando da coisa da receita. Não tem jeito, não vai ter receita pronta. O que precisa ter é um lugar de autorresponsabilidade mesmo nosso, de ir vendo como que a gente pode se adaptar a algumas coisas. Sabe, assim? Não sei se eu estou conseguindo... Sim. É ir mudando um pouco a maneira de fazer para um novo momento, onde está tudo se transformando, né? E a gente Sim. entender que nós temos o empreender, aí a gente nunca deixou de empreender. Talvez é a maneira de empreender que está mudando, e isso pode assustar um pouco, porque a gente não está acostumado. Mas essa tecnologia, esse campo virtual, tudo isso chacoalhou as nossas crenças, os nossos jeitos de fazer, né? De trabalhar. Sim. E de vender, de proporcionar o que a gente tem no campo artístico para o público, né? Sim. E eu acho que tem essas crenças, né? Tipo, igual, vou contar um caso breve de uma pessoa que me mandou uma mensagem assim, tipo, você viu que fulano virou youtuber? Eu fui olhar, mandou o link, fui olhar. Aí eu vi o vídeo. Falei, porra, cara, que bacana! Muito legal. Aí eu perguntei para a pessoa que mandou, fazendo chacota com a pessoa, falei, escuta aqui, você viu o vídeo? Eu disse, não. Ah, não viu. E o que você está fazendo? Ah, tô aqui, não sei o quê, não sei o quê. Tipo assim, não tava fazendo porra nenhuma e tava apontando o dedo pro coleguinha que tava
fazendo um trabalho bacanérrimo, gerando valor, sabe? Tipo de coisa. E, assim, dentro desse universo do marketing digital, cara, é claro que existem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? E tem um lugar, às vezes, de julgamento muito precipitado que vem ocorrendo aí, que, às vezes, até... E quando eu falo isso, eu também me incluo nisso, que, às vezes, eu me vejo, né, assim, nessa coisa do tempo da rede social, às vezes a gente lê uma headline e acha que já está entendendo tudo. Mas não vai lá ver o que de fato a pessoa está falando, sabe? Então, já rola tanto um julgamento quanto uma interpretação muito precipitada, às vezes, da coisa. Não sei o que você acha sobre isso. Eu acho que está tudo rápido demais, né? A gente está num tempo de muita polarização, de muita crítica, de muito julgamento e de muito cansaço também com tudo que está acontecendo no país, Sim. cansaço que a própria pandemia tem nos trazido, né, das circunstâncias, do contexto, misturada com medo, misturada com incerteza econômica, com incerteza da vida, você não sabe o que é que vai ser, se você vai ter para o mês que vem. Isso está trazendo uma série de questões, né? Série de questões na vida de todo mundo. E aí eu acho que ainda com as questões aí astrológicas que você deve ter visto, né? O Carlos Armit falando, é muita coisa, sabe? É muita tensão, é muita coisa para lidar. Então, eu acho que um pouco de calma, um pouco de compreensão do que está tendo, porque não está fácil, né? Está tudo muito corrido. Eu sinto que a comunicação está mais difícil. Você fala uma coisa, entende-se outra, o WhatsApp é um negócio, aí você vai falar, já entendeu outra coisa, ou seja, o ruído está grande. Então, assim, é um momento de muito aprendizado, de conviver com novas possibilidades. E quando a gente traz essa questão do empreendedorismo, é uma nova possibilidade, né? Então, vem a minha pergunta para você. Dentro disso tudo que a gente está falando, desse universo que você está trazendo, né? Que você veio desde a dança, com a sua faculdade, né? Com esses cursos que você tem feito, essas pós-graduações e tudo, dentro desse universo, dessa visão, quais seriam para você os caminhos possíveis para se empreender? Então, como eu estava te falando, né, eu acho que um deles é minar, não minar, mas assim, recontextualizar, às vezes, o próprio entendimento do que é empreendedorismo, dependendo da filosofia ou do campo de visão que a pessoa, de alguma maneira, se insere ou se conecta, né? Porque existem pessoas que vêm tanto ensinando quanto estimulando formas de empreender que às vezes não estão tão focadas numa estrutura mais capitalista, digamos assim, né? E aí, assim, assim, o que eu descobri recentemente e que eu venho estudando, uma dessas alternativas, digamos assim, é a fluxonomia 4D, que Uau! foi desenvolvida chama-se futurista Lala Del-Haim, eu não sei se falar o nome dela, é um nome difícil, é uma paulista que tem me inspirado muito a respeito desse lugar do empreendedorismo por uma via que não é assim, dentro desse lugar mais comum que a gente vem ouvindo falar, né? Uhum.
E o que é muito interessante na fluxonomia 4D é que um fluxonomista que faz uma formação com eles lá, ele constrói caminhos possíveis, caminhos desejáveis. E qual que é o grande barato da fluxonomia é que ela tem assim, ela começa, na verdade, com dois, como é que chama? Vetores, né? Onde, num vetor mais horizontal, a gente tem o que ela chama de tangível, que está relacionado, numa ponta, os recursos ambientais, e na outra ponta, os recursos financeiros. O mercado, de modo geral, normalmente opera aqui, ó. E aí tem uma outra vértice, que é aqui em cima, que conecta com essa outra aqui, que são os aspectos, não, os âmbitos cultural e os âmbitos sociais. O fluxonomista, ele vai então fazer um mapeamento de todos esses 4 recursos ou âmbitos que a gente chama. Ele vai fazer esse mapeamento e ele vai então pensar em como criar um fluxo que passe por todos esses aspectos, né? Então, quando a gente fala no campo ambiental, digamos assim, é todos os recursos que estão relacionados não só com redução de impactos ambientais, mas também todas as formas de compartilhamento de espaço, compartilhamento de equipamentos, compartilhamento, tudo que, de alguma maneira, pode gerar menos, né, assim, menos impacto, né? Então, tem essa categoria na qual a gente mapeia quais são as possibilidades desse lugar todo do que é recurso escasso. E no financeiro, a mesma coisa, a gente vai mapear, só que no financeiro não é só a moeda que a gente está acostumado, no sentido monetário. Então, assim, pensar num espectro de multimoedas. E aí entra aí parceria, encontra aí o famoso escambo, que a gente já está cansado de saber, né? Que é quando você faz uma parceria de troca. Uhum. Então, mapeia-se todas as possibilidades no campo financeiro. E aí, o campo social é como, né, assim, aquele negócio, ele faz conexão com o campo social no sentido, qual é a comunidade que ele está inserido, quais são as instituições que estão em torno daquele negócio, qual é o público no sentido da região que aquele negócio vai impactar, que tipo de ação que pode fazer conexão com aquela realidade, por exemplo, daquela comunidade. E no campo cultural, a gente tem, então, esse lugar que são das habilidades, no sentido de quais são os conhecimentos que cada pessoa tem e que pode, de alguma maneira, oferecer para que essa espiral, né, que ela chama que é uma espiral exponencial, enfim, vai começar a rodar. É um estudo interessantíssimo, assim, eu estou com muita vontade de algum momento fazer a formação, porque eu acho que ela traz, assim, coisas muito interessantes, assim, para a gente pensar, sabe? Uhum. E assim, como que você usou isso para você de uma forma que você acha que está dando certo? Assim? Eu acho que eu ainda não achei a medida, não, sabe? Eu acho que ainda tem mais coisa que dá para adaptar, assim, né? O que para mim tem feito sentido é
tentar me preocupar menos com o que é externo, no sentido que quando a gente vai pensar, existem coisas que são internas, né? Tipo assim, o que a pessoa dá conta, né? Assim, de controlar, entre aspas, no sentido, não de controlar, mas no sentido de lidar, né? Tem coisas que são do âmbito externo, como, por exemplo, editar, se vai sair ou não, se o projeto vai ser aprovado ou não, entendeu? Se aprovar, maravilha, bacana. Mas eu não vou ficar esperando, passando a minha vida passar, esperando tal negócio. Então, como que eu me movimento para criar outras fontes de financiamento para continuar o que eu pretendo fazer, né? E eu acho que dentro disso tudo que eu estou te falando, e se a gente for pensar isso em planos de longo prazo, eu, sinceramente, eu não tenho ainda, né, conhecimento de causa, nem de... como é que eu posso explicar assim? Ainda não tenho a solução, e nem posso ser um exemplo de solução, mas eu acredito que se a gente começar a parar com esse negócio de que empreendedorismo é uma merda e trazer essas outras áreas de conhecimento para o campo da cultura, que é claro que também já existem pontos que se vem fazendo isso, e eu acredito sinceramente que, a longo prazo, cada vez mais, cada vez menos teremos que depender dos editais, entende? Quando pensamos assim numa trajetória de longo prazo. E isso não exclui a gente pensar assim diferentemente do plano de lutar por políticas públicas ou de, né, assim, existe esse trabalho também que precisa ser feito, né? E eu acho também que às vezes tem um exercício que às vezes também não generalizando, mas assim, tem um exercício às vezes que a gente como artista precisa fazer enquanto artista, e um exercício que o patrocinador, como empresa, também precisa fazer, que é o tal do bate-bola. Ou seja, como que o artista vejo a perspectiva do patrocinador enquanto negócio e, ao mesmo tempo, o empresário, que às vezes não está nem aí, tentar entender o lugar do artista para que a gente possa, de alguma maneira, se aproximar e trabalhar mais como parceiro, e não como o artista que pega o dinheiro do fulano, sabe? Entende isso que eu falo? Sim. Eu acho que quando eu pergunto, né, assim, para você o que está dando certo, e é bacana você responder dessa forma, porque eu acho que é um caminho que você está descobrindo e que você está querendo dizer para a gente, olha, é uma possibilidade, a gente tem que refletir em novas maneiras. Sim. E eu acho que é nesse lugar, né, empreender ou não, que é o nosso tema, né, a gente continuar empreendendo. Nem existe, talvez, o sim ou não. Se não empreender, não existe, né? Então, é assim que roda a roda, né? Sim. E eu queria, para a gente ir finalizando, eu queria te perguntar como que você deseja terminar o nosso bate-papo? Então, quando você fala disso, só antes de fazer a fala final, eu fico muito triste, na verdade, porque dentro desse lugar todo, né, que eu venho construindo aí de empreender, houve uma escolha muito clara do tipo, cara, eu quero trabalhar da minha arte, sabe? Assim, meio que uma posição. Tiveram momentos em que eu quase desisti, no sentido assim, eu vou fazer um concurso público, eu vou arrumar aí um emprego, sei lá, qualquer coisa para ter uma CLT, sabe? E em algum momento eu falei, cara, posso até fazer isso para conseguir pagar minhas contas, mas eu realmente não vou ser feliz.
E eu fico muito triste porque eu vejo muitos artistas bacanérrimos, com trabalhos maravilhosos, que, infelizmente, precisam, por uma questão de necessidade, precisam deixar os seus projetos artísticos de lado para se dedicarem a planos B, né? Eu nunca tive plano B. Eu fui começar a ter plano B, talvez, quando eu comecei a estudar artes plásticas, mas ainda continuei nas artes. Não quis fazer nenhuma outra área, digamos, a própria arquitetura, né? Assim, eu poderia ter ido para esse outro caminho e tal, mas então, assim, eu fico muito triste porque dentro desse universo de pessoas que estão tristes, às vezes porque não acreditam, às vezes porque não têm força, às vezes porque não sabem nem como, né? Eu fico muito triste, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que, tipo assim, é possível, sabe? É possível você. Eu não quero acreditar que, igual eu ouvi falar esses dias, é impossível viver de arte no Brasil. Uhum. E isso não é pensar, coitadinho ingênuo. Isso como é que eu posso explicar? Realmente é difícil, realmente não é fácil, mas não é impossível. Uhum. Muitas coisas precisam ser modificadas, né? Assim, a gente já conversou sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que é possível, que, assim, cada pessoa é única, cada pessoa, de alguma maneira, tem, dentro do seu universo, dentro da sua história pessoal, algo que pode impactar, assim, pessoas de forma muito incisiva. Só que tem, sim, tem esse lugar de autorresponsabilidade para você conseguir, né? Assim, acreditar fortemente que o negócio vai embarcar. Então, não desanime, não caia na negatividade também, que é muito difícil a gente não cair, né? A Uhum. mídia está aí, só divulgando coisas ruins. Então, tentar não cair na negatividade, pensar no otimismo não como também o Poliana, a vida é bela, não. É um otimismo no sentido de, cara, vamos levantar e vamos fazer. Tá Uhum. difícil? Tá, mas tem coisas boas também, né? Uhum. Senão a gente olha só para o negativo, só para o que não está dando certo, e isso tira a nossa própria energia de vida. Sim. Seguir a própria intuição, cara. As pessoas às vezes esquecem que a intuição é um elemento potente das pessoas, né? Assim, Sim. eu acho que o autoconhecimento também é importantíssimo. Uhum. Autoconhecidos, pessoas melhores no mundo, né? Sim. E como? E se divertir no caminho, né? Eu acho que a gente tem que se divertir no caminho e não pensar na chegada só. Sim. Que se não for divertido o caminho, cara, você vai chegar e não vai nem saber que chegou. Fica difícil, né? Fica mais difícil do que já é, né? Então, e falando nesse caminho, você está oferecendo o que, Peter? Hora de vender o peixe. Vamos vender o peixe. Então, Vai gente. vender! Lá. Então, para quem está nos assistindo agora, semana que vem eu tenho uma turma de dança contemporânea que acontece às terças e quintas, das 19h30 às 20h30. E nessa semana específica, que é a última semana, a gente vai estar com aulas abertas. Então, quem quiser, né, participar dessa aula, ou mesmo assistir a aula, ou conhecer o nosso trabalho, pode entrar em contato comigo. E quem pode fazer isso? Qualquer pessoa. Qualquer idade.
Como é que faz, então? Procura no @Peter Lavrati no Instagram, manda um direct. Eu vou deixar na descrição o seu Isso. endereço de Instagram, né? E tem vindo janeiro aí, férias, tem alguma coisa? Então, aí janeiro Janeiro vai ter o que eu estou chamando de imersão de férias, onde eu vou trabalhar com 3 aulas diferentes. Essa turma regular que eu estou chamando de dança contemporânea, ela passa a se chamar, vai passar a se chamar práticas contemporâneas em dança, que também será terça e quinta, né? Continua no mesmo horário de terça e quinta às 19h30. Nas segundas e quartas, nesse mesmo horário de 19h30 às 20h30, eu estou abrindo uma nova turma, né? Que vai tratar sobre consciência na dança clássica, então é mais voltado para, né, assim, esse lugar de consciência corporal, mas aplicada a quem dança balé, que não necessariamente precisa ter um nível extremo, é quem dança balé. E também tenho a minha aula regular que chama Corpo em Ação, que é voltada já para adultos com mais de 45 ou mais, que, tipo, de alguma maneira, sempre tiveram desejo de dançar, mas que não tiveram oportunidade, ou, né? Enfim. Que acontece de segunda a quinta às 18 horas. Todos esses cursos são online? Todos esses cursos do curso de férias, de imersão de férias, vão ser online via... eu não sei ainda se vai ser pelo Zoom ou pelo Google Meet, a gente está estudando aí como que vai ser, mas é pelas plataformas online, tá? E para te achar é via @Peter Lavrati. Isso, aí deixa eu explicar. Tudo que for relacionado a corpo, artes, dança, é o @Peter Lavrati. Mas, caso você se interesse por identidade visual ou está a fim de começar a entrar no marketing digital e não sabe nem por onde começar, aí você vai mandar, se você quiser se interessar, você vai me mandar um e-mail para o e-mail pt.lavratidigital@gmail.com. Vamos deixar Vai na ser uma descrição. honra e um prazer poder te ajudar nesse caminho. Lindo. E a gente vai, eu estava dizendo aqui, te interrompendo, né? Que nós vamos deixar também esse endereço na descrição para quem quiser. Peter, querido, nós vamos encerrando. Eu quero te agradecer muito. Eu que E agradeço. depois, numa próxima oportunidade, nós vamos falar dessa parceria, nós vamos falar desse material que nós construímos juntos, né, da logo e de toda essa parceria que a gente construiu ao longo desse ano de 2021, né, no segundo semestre, que foi muito legal. Então, gente, ficamos por aqui hoje, é o fim do nosso bate-papo. Quem curtiu, dá uma curtidinha aí, o joinha que está aí embaixo. Quem não se inscreveu ainda, está inscrito, inscreva-se em vermelho, é só clicar e aí aparecem os sininhos, escolha o sininho e quando a gente tiver um novo vídeo, um novo bate-papo, um novo conteúdo, você vai ser notificado. Um abraço para você, Peter, um abraço para todos que estão nos assistindo e uma boa semana. Boa semana, gente. Um beijo. Obrigado, Mônica. Obrigada a você, querido. Tchau. Tchau, tchau.